Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma unidade, dessa vez a unidade 4 do ensino de matemática, que iremos aprender matrizes e vamos aprender algumas operações com matrizes também. O que é uma matriz e como classificar matrizes. Existem matrizes de vários tipos, ok? Vamos lá então. Bom, o que é matriz? Matriz é uma tabela, né? Uma tabelinha, constituída por números ou letras dispostos em M linhas por N colunas. Como assim? Nesse caso aqui, olha só, repare, temos essa nomeação aqui, ó, 2 vezes 3. É uma matriz 2 por 3. Por quê? Porque tem duas linhas. E por que esse 3? 3 colunas. Ó, linhas, ó. Uma, duas. E no caso das colunas, nós temos, ó, uma, duas, três. 3 colunas, então 2 por 3. Então, quando você fala assim, é uma matriz 3 por 3, 3 linhas, 3 colunas. É uma matriz 4 por 3, 4 linhas e 3 colunas, ok? Tranquilo? É isso, matriz. Representação, né? Mas quando se fala de representação genérica, o que temos aqui? Ó, a representação genérica da matriz M é o quê? É M igual a I, J, N vezes P. O que é isso? Muito difícil entender? Não. Vamos entender com calma. Onde o quê? A e J é o elemento que ocupa a linha I e a coluna J. Como assim? Vamos supor que aqui, ó, quando ele fala assim, A, 1, 2. O que está querendo dizer? A linha é o I, né? Ou seja, é o primeiro. Então, a linha aqui, ó, a linha I, 1. E coluna J, então 2. Vamos lá, galera. Vamos olhar então para essa primeira matriz aqui que a gente olhou, a gente viu o exemplo, né? Tranquilo? 2 por 3 vocês já entenderam, vou apagar aqui. Onde é que está, galera, esse A1, 2 ou A12, vamos assim dizer? Primeiro é a linha. Cadê a primeira linha? Aqui, ó. Primeira linha é essa daqui. E ele está na coluna J, ou seja, coluna 2. Cadê a coluna 2? Aqui. Então, vamos lá. Linha 1, coluna 2. Quem é o elemento? É o 5. Então, ou seja, a 12 aqui é o 5. Ok? Se fosse, então vamos ver se vocês entenderam. Se fosse, em vez disso, se fosse o A, deixa eu ver, A2, 3. Quem é o A2, 3 ali? Vamos ainda utilizar aquela primeira matriz aqui. Segunda linha, então, linha 2, terceira coluna. Quem é? Nesse caso é o número π. Tá na segunda linha e na terceira coluna é o π. Aqui, ó, π. É o número π. Ok? Tranquilo? No caso aqui, ó, ele chamou de P, né? Mas é o P de π, tá? Ele não quis escrever. E A1, 2 eu apenas repliquei aqui os exemplos, tá? Só que explicando mais detalhadamente, ok? É isso, matriz. Não tem muito mistério, ok? Tranquilo? Galera, matriz é usada em várias situações, ok? Tem várias situações que é utilizado matriz. Nesse caso, bora ver, estudar um pouco mais, classificação, ok? A gente vai ver isso com mais calma nos próximos slides, ok? Vamos continuar então. Ó, a tabela a seguir representa as notas de 3 alunos em uma etapa.
João tirou 8 em Química, 7 em Inglês, 9 em Literatura e 8 em Espanhol. O Arthur tirou 6 em Química, 6 em Inglês, 7 em Literatura e 6 em Espanhol. A Bruna tirou 4 em Química, 8 em Inglês, 5 em Literatura e 9 em Espanhol. Então, a resposta é: se quisermos saber a nota do aluno Arthur em Literatura, basta procurar o número que fica na segunda linha e na terceira coluna da tabela. Aqui um exemplo bem simples, assim, ó, de matriz. Utilização de matrizes, ok? Tranquilidade? Então, vamos lá. Ó, considerar uma tabela de números disposta em linhas e colunas como no exemplo que a gente acabou de ver. Ou seja, a gente vai colocar as notas dos alunos só que em forma de matriz. Pode ser colocada entre parênteses ou pode ser colchetes, ok? Lembrando, linha horizontal, coluna vertical. Tudo bem? Para você não esquecer, lembre-se, sua coluna fica na vertical, né? Certo? Em tabelas assim dispostas, o número são os elementos, né? E as linhas são enumeradas de cima para baixo e as colunas da esquerda para a direita. Lembrando, de cima para baixo. Primeira, em cima, depois segundo, terceiro vai descendo. No caso da coluna, esquerda para direita. Tudo bem? Tranquilo. Aí, tá aí só dando um exemplo, ó. Como é que se calcula linha e coluna, onde é que você identifica linha e coluna. É uma coisa tranquila, tá? Muito fácil. Vamos continuar, dar continuidade. Aqui está a notação geral. Como assim? Olha só, esse aqui é o A11. Por que A11 ou A11? Está na primeira linha e na primeira coluna. Por isso A11. Agora, por que esse aqui, ó? Vamos pegar esse aqui, ó. O A23. Segunda linha, está na segunda linha e na terceira coluna. Tudo bem? Então, assim, aqui ele está dizendo o quê? Ó, A1N. Esse N aqui, galera, é o quê? Está representando a linha ou está representando a coluna? Ele está representando a coluna, né? E o N é a coluna. Olha aqui, ó. E aqui, ó, o AM1. Esse M representa a linha, pode ser qualquer linha. Repare que isso aqui é só uma fórmula de escrever em geral, ok? Em geral. Só uma nomenclatura em geral, tá? Não precisa decorar isso, isso é só uma nomenclatura em geral. Ou seja, AMN, onde o M é a linha e N a coluna. Tudo bem? M vezes N. Tá, isso aí é só uma notação geral. Tudo bem? Ou seja, M pode ser qualquer número e o N também pode ser qualquer número. Ok? Tranquilidade? Olha aqui, ó, mais um exemplo só para ficar claro. Ó, o A32. Por que é A32 ou A32? Ué, ele está na terceira linha, você pode contar, e também está na segunda coluna. Certo? Então, vamos continuar. Isso aqui é uma forma abreviada, né? Ou abreviadamente A, I, J, N, M vezes N, em que J representa, como a gente viu, a linha e a coluna que o elemento ocupa. Exemplo, na matriz anterior, A23, o elemento da segunda linha e da terceira coluna. Aqui, ó. Temos o que aqui, ó? Vamos olhar para essa matriz aqui, ó. Temos... Essa matriz é quanto por quanto, galera? Temos 3 linhas e 3 colunas, então é 3 por 3. A matriz 3 por 3. Quem é o A11? 2. O A12 é o menos 1 e o A13 é quem? Ficou faltando aqui. Quem está na primeira linha e na segunda... Aliás, primeira linha e terceira coluna. 5. Olha lá, primeira linha e na terceira coluna. 5. O A21 é o 4. O A22, 1 sobre 2. O A23 é raiz quadrada de 2. E assim vai, né? Identificando aí. O A31, 0. O A32, 1. O A33 igual a menos 2. Tranquilo, isso aqui não é difícil, galera.
matriz, ok? Estamos identificando aqui alguns elementos, o que significa, algumas definições, ok? Até aqui, tranquilidade. Temos aqui a outra matriz, ele deu essa matriz aqui, ó. B, 1, 2, 5. Então, essa é uma matriz quanto por quanto? Quantas linhas tem, galera? Quantas linhas tem? Uma. E quantas colunas? 4. É uma matriz 1 por 4. Então, temos o quê? Quem é o A11? Menos 1, o A12, 0, A132 e A145. Tem mistério não. Tranquilo. Existe A21 aí? Não, não tem A21, não tem segunda linha, só temos uma linha. O A22 também não existe. A3, opa, só tem uma linha, então acaba aí. Tudo bem? Vamos começar a estudar agora tipos de matrizes. Vamos classificar matrizes. O que é uma matriz nula? Começar por isso. Matriz nula, a primeira ali. É a matriz que tem todos os seus elementos iguais a zero. Todos os elementos dentro da matriz são iguais a zero. Então, isso é uma matriz nula. Ok? E o que é uma matriz quadrada? É a matriz que tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Por exemplo, matriz 2 por 2, matriz 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5. Então, quando isso ocorre, como é que é a classificação dela? Matriz quadrada. Tudo bem? Então, a matriz n por n, tem uma observação aqui, né? É denominada matriz quadrada de ordem n. Ok? É só uma pequena observação. Se é uma matriz quadrada, então temos o quê? N por n, número de linhas de colunas, é denominada matriz quadrada. E qual que é a ordem dela? Ordem 2, ordem 3, ordem 4. Se for 4 por 4, ordem 4. 3 por 3, ordem 3. E assim vai. Tudo bem? Vamos ver agora o seguinte. O que é uma diagonal principal e a diagonal secundária? A principal, ó, vou até colocar assim, diagonal principal. Diagonal principal é essa aqui, galera. Ó. Essa é a principal. Ó. Tudo bem? E qual seria a diagonal secundária? Aqui. Ok? Tá aí. Uma diagonal principal e uma diagonal secundária. Certo? Sem mistério. Diagonal principal tá aí. Esse aqui eu fiz de verde. Diagonal secundária, a vermelha. Não tem mistério não, bem tranquilo. Ok? Continuando. O que é uma matriz diagonal? É a matriz que apresenta todos os elementos que não pertencem à diagonal principal iguais a zero. Cadê a diagonal principal? Está aqui. Olha aqui. Está aqui a matriz. E está aqui a diagonal principal. Diagonal principal, todos os elementos não são zeros. São números que não são zeros. Em consequência, os outros são iguais a zero. Ou seja, todos os elementos são iguais a zero, com exceção da diagonal principal. Então, que tipo de matriz é essa? Matriz diagonal. Ok? E vamos ver agora o que é a matriz identidade, ou também unidade. Tanto faz. É toda a matriz quadrada, ou seja, se é quadrada tem que ser uma 2 por 2, ou 3 por 3, ou 4 por 4, ok? Onde os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são iguais a 0. Ó, diagonal principal dessa aqui, dessa primeira. Aqui, ó. Todos são iguais a 1 e todos os outros que não são da diagonal principal, 0. Aqui, a mesma coisa. Tudo igual a 1, só que todos os outros são 0. Então, quando isso ocorre, como é que é o nome? Matriz identidade ou unidade, ok? Tudo bem, galera. Vamos continuar então.
Agora temos o que chamamos de matriz transposta. Ixi, Maria, o que é isso? Vamos lá. Na matriz transposta, dada uma matriz, vamos supor assim, A igual a IJ, chama-se transpostas a matriz, A elevado a T, tal, que aqui está meio difícil de entender, né? O que quer dizer isso? Para todo I e todo J, ou seja, as colunas são ordenadamente iguais às linhas de A. Vamos entender isso melhor numa classificação, porque aqui está meio ruim de ver, né? Olha só, vamos olhar essa primeira aqui, essa primeira matriz aqui. Quantas linhas e quantas colunas tem? 2 linhas, enquanto aqui temos 3 colunas. E aqui embaixo, aliás, embaixo não, do lado, essa outra matriz aqui, o que temos? Temos o quê? Quantas linhas? 3 linhas e 2 colunas. Mas repare numa coisa, galera, isso aqui é importante. Ó, temos A, B, C na primeira linha aqui dessa, mas aqui nós temos A, B, C também, são os mesmos elementos, só que o Q, em vez de ser na primeira linha, nós temos na primeira coluna. E aqui, D, E, F na segunda linha, aqui temos D, E, F na segunda coluna, ok? Então, quando isso ocorre, são os mesmos elementos. Está vendo que um é 2 por 3, outro é 3 por 2, é o contrário. E temos que, na primeira linha, ABC, que corresponde à primeira coluna da outra, ABC. E na segunda linha, DEF, corresponde à segunda coluna, DEF também. Quando isso acontece, que temos? Como é que é o nome da matriz? É uma matriz transposta. Ok? Então, quer dizer, temos uma matriz A. Qual é a matriz transposta dela? A mesma coisa, só que invertido, ok? Assim, só vai trocar isso. Vai trocar. A primeira linha corresponde à primeira coluna, a segunda linha corresponde para a segunda coluna. Isso quer dizer uma matriz transposta à outra. Tudo bem? É isso que quer dizer. Tudo bem até aqui, né? Vamos dar continuidade então. O que é uma matriz simétrica? Simétrica, galera, vamos olhar de novo para a transposta, ok? Vamos olhar. E o que tem a ver essa relação com a simétrica? Tem tudo. Quer dizer que a transposta dela é igual, é igual. Não entendi. Vamos olhar o seguinte, ó. Temos aqui essa matriz. Essa matriz aqui. Eita, peraí, deixa eu melhorar isso aqui. Temos essa matriz aqui, né? Vamos fazer a transposta dela? Como é que a gente faz isso? Ó, a primeira linha tem que corresponder à coluna. Então, vamos fazer primeiro os parênteses. Vamos fazer os parênteses. Tá aí. Então, primeira linha, vamos reescrever aqui, na segunda coluna. Então, vai ficar 3 aqui embaixo, ou em cima, aliás, e menos 2 embaixo. Vamos fazer. E agora, vamos fazer o seguinte. Esse menos 2 e 0, vamos fazer agora a segunda coluna. Vai ficar menos 2 e 0. Galera, repare que mesmo fazendo a transposta dela, você percebeu que ficou igual. Não importa se você tentar fazer a transposta dela, a matriz não vai mudar. Tudo bem? Naquele primeiro caso que a gente estudou a transposta ali em cima, ela muda, não muda? Os elementos, A, B, C, D, E, F. Aí ele fica A, D, B, E, C, F. Você vê que ela mudou, né? Lá em cima é uma matriz 2 por 3, a transposta ficou uma 3 por 2, mudou. Aqui primeiro não mudou, 2 por 2, continua sendo uma 2 por 2 e os elementos também, também permaneceram no mesmo lugar. Quando isso ocorre? Simétrico, ok?
Isso é mais uma classificação. Matriz simétrica. Não tem muito mistério. Tudo bem? Vamos continuar. O que é uma matriz agora antissimétrica? A antissimétrica é toda matriz quadrada, ou seja, tem que ser quadrado, né? 2 por 2 ou 3 por 3, 4 por 4, enfim. Tal que se você fizer a transposta, vai ser igual a ela negativada. Como assim? Vamos ver o seguinte, ó. Tá aqui a matriz. Ela é quadrada por quê? Primeiro, ó, essa matriz ela é uma 3 por 3, ela é quadrada. Então, a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas, ok? Ela é uma 3 por 3. O que vai acontecer agora se eu fizer a simétrica dela? Vamos fazer aqui a transposta dela, né? Ou a simétrica não, desculpa, eu falei simétrica, né? Vamos fazer a transposta, ok? Vamos ver, olha só. 0, 5 mais 2. Então, ficaria, ó, vamos primeiro fazer os colchetes para poder escrever. Então, ficaria, ó, aqui, ó. Eu vou fazer com a mesma cor. 0, 5 mais 2, primeira linha tem que ser a primeira coluna. Então, vai ficar 0, 5 e mais 2. Ok. Agora, vamos fazer a segunda linha. Segunda linha aqui, ó, de verde. Ficaria menos 5, 0 e menos 1. E aqui, ó, de azul, terceira linha, fazer aqui a terceira coluna. Estou fazendo a transposta dela, ok? Ficaria menos 2, 1 e 0. Repare no seguinte, galera. Quando você fez isso... Ó, opa, não era para ter apagado o colchete. Tentar apagar aqui a linha, ok? Isso, vou apagar as linhas. Vou apagar as linhas daqui também. Galera, dá uma pequena reparada agora nas duas. Percebe que é basicamente quase que a mesma, só que com sinais trocados? Olha só. Onde aqui é menos 5, lá é 5 positivo. Onde aqui é menos 2, lá é 2 positivo. E assim sucessivamente. Aqui quando é 1 positivo, lá é menos 1. Ou seja, trocou o sinal, correto? Aconteceu isso? O que temos então? Temos aqui, olha só. A transposta de A é a mesma coisa de o contrário, menos A. Quando isso ocorre, o que temos? Chamamos de antissimétrica. É mais uma classificação. Mais uma classificação de matriz. Antissimétrica. Quando isso ocorre, dizemos que ela é uma antissimétrica. Beleza? Vamos adiante. Vamos aprender agora operações com matrizes. Vamos aprender adição e subtração. Sim, tem como somar e subtrair uma matriz da outra. Multiplicação por um número real. Tem como você multiplicar um número por uma matriz. E também existe uma multiplicação entre matrizes. Vamos começar primeiro pela adição e subtração. Vamos supor o seguinte caso. Ó, A e B, né? Vamos supor que o A fosse essa matriz aqui. 5, 0, 3, 2, menos 1 e 4. Vamos fechar aqui. Ok? E vamos supor que B fosse isso aqui, ó. A matriz B fosse menos 2, 3, 1, 5, 2 e 7. Assim, ok? Como é que eu faria A mais B? Vamos ver, vamos supor o seguinte. A gente vai somar A mais B, igual está aqui, ó. C é igual a A
mais e menos B. Nesse caso, vamos fazer o C, a primeira aqui, chamar C a soma. É muito fácil. Você vai somar cada correspondente com seu correspondente. O 5 com o menos 2, isso aqui vai dar quanto? 5, se você junta com o menos 2, isso dá 3. Porque vai ficar assim, né? 5 mais menos 2. 5 mais menos 2. Aí aqui tem aquela regrinha do sinal, o mais e o menos aqui, né? Mais e menos fica menos, então vai ficar como? 5 menos 2, isso dá igual a 3. E assim sucessivamente, ok? Então, ou seja, aqui vai ficar 3, aqui também vai ficar 3, aqui vai ficar 2, aliás, perdão, vai ficar 4. Em vez de somar, eu fiz foi subtrair. Aqui vai ficar 7, aqui vai ficar 1, e 4 mais 7, 11. Pronto, a gente resolveu aí. Essa é a soma, né? Seria essa a soma. Tranquilo? É isso, galera. E quando ele diz assim, ó, matrizes do mesmo tipo, o que quer dizer? Se a matriz A é uma matriz 2 por 2, a B também tem que ser 2 por 2. Se a A for uma 3 por 2, a B também precisa ser uma 3 por 2. Ok? É assim, tem que ser do mesmo tipo. Ó, vamos fazer aqui rapidamente a subtração. Como ficaria a subtração? Subtração, mesma coisa. Olha lá, o C ficaria igual. Quanto que é 5 menos menos 2? Atenção aqui, galera. Muita gente erra aqui, viu? Esse joguinho de sinal confunde às vezes, ó. É 5, você vai subtrair do correspondente. É 5 menos 2. Ok? Subtração. Então, vai fazer o jogo de sinal aqui de novo, ó. Isso aqui vai dar 5 mais 2, que é menos com menos, mais 5 mais 2 é igual a 7. Ok? Então, fica 7 aqui no primeiro. 0 menos 3 vai ficar menos 3. E 3 menos 1 dá 2. E 2 menos 5 fica menos 3. Menos 1 com menos 2. Quanto que dá? Menos 3. E 4 menos 7. Isso dá igual a também menos 3, ok? Tranquilo? É isso, galera. Soma e subtração de uma matriz. Não tem mistério, ok? Só tomar cuidado com o jogo de sinal, ok? Tranquilidade. Vamos para o próximo, então. Vamos aqui, a multiplicação por um número real. O que diz aqui? Pagando aqui. Diz o seguinte, exemplo. A gente pode multiplicar um número pela matriz. Como assim? Olha só. Aqui no caso, ele pegou essa matriz aqui, essa daqui, e multiplicou por 2. O que foi que aconteceu? Ora, ele só multiplicou, ó, 2 vezes 3, 6. Ele multiplicou 2 vezes 5, 10. Ele multiplicou 2 vezes menos 2, menos 4. E ele multiplicou 2 vezes 4, 8. É assim, tranquilo, de boa. É assim? É assim. Qualquer número que você multiplica, você vai multiplicar por todos os elementos da matriz, ok? É isso, tranquilidade. Não tem nenhum mistério, tá? Agora vamos para uma parte aqui que se chama multiplicação entre matrizes, tá bom? Como é que faz isso? Ó, para ser possível efetuar o produto entre duas matrizes, o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Como assim, galera? Olha só. Ele colocou aqui de uma forma genérica, bem aqui, ó. O que está escrito aqui, ó. Matriz A e matriz B. Repare numa coisa, ó. N e N aqui, ó. Temos dois N's. O que quer dizer? Que o número de
colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas. Vamos entender assim, dando um exemplo. Aqui ele deu um exemplo que foi o seguinte, olha só. Aqui nós temos que tipo de matriz? Aqui, ó, essa daqui. Que tipo de matriz é essa? Quantas linhas nós temos? Nós temos duas linhas. Aliás, duas linhas não, perdão. Nós temos 3 linhas por 2 colunas. É uma matriz 3 por 2, certo? E nessa de cá, nessa daqui, a B, é uma matriz quanto por quanto? É 2 linhas por 2 colunas. Então, em outras palavras, olha aqui, ó. O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Isso só é possível fazer multiplicação se essa regra bater. Então, ou seja, eu não tenho como multiplicar a matriz 3 por 2 por uma 3 por 2. Ok? Tem que ser o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Ok? Só assim. Vamos pegar um exemplo aqui, um outro tipo de exemplo para ficar um pouco mais tranquilo de entender. Nossa, vou apagar aqui. Vamos supor o seguinte, nós temos as seguintes matrizes. Nós temos a matriz A, que A é igual. Aí nós temos aqui 2, 4, 3 e 6. Essa é a matriz. Tá aí. Matriz A. Vamos para a matriz B agora. Vou chamar a matriz B aqui. Assim, ó. 1, 2, depois 3 e 1, depois 0 e 1. Tá aí. Temos aqui a matriz B. Primeiramente, essa matriz é uma matriz o quê? Essa A é 2 por 2, né? 2 linhas e 2 colunas. E essa daqui é uma 2 por 3. É possível fazer multiplicação? Sim. Olha aqui, ó. O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Só assim é possível fazer multiplicação. Então, como seria, galera? Seria o seguinte. Na hora que você for multiplicar, galera, temos que fazer como se fosse o distributivo, o chuveirinho, ok? Olha só, ficaria como, ó. Primeira linha, ou seja, essa linha daqui, né? Pela primeira coluna. Olha só, primeiramente vou multiplicar isso aqui, ó. Essa primeira linha por essa primeira coluna. Como é que eu faço isso? Como se fosse um chuveirinho, olha só. Isso tudo vai dar igual a quando? Na hora que você for multiplicar. Na hora que você for multiplicar, vamos lá. É simples. Faz primeiro 2, ó. 2 da primeira linha vezes 1. Então, vai ficar 2 vezes 1. Ok? 2 vezes 1. Mais... Tem que somar agora. O 3 vezes o 2. Espera aí, o que foi que eu fiz, ó? O que foi que eu fiz, professor? Eu fiz o seguinte, ó. Eu multipliquei, ó, primeiro 2 vezes 1, correto? E depois eu fiz o quê? 3 vezes o 2 aqui, ó. Então vai ficar 2 vezes 1 mais 3 vezes o 2. Ok? Vai ficar 2 vezes 1 mais o 3 vezes 2. Acabou? Não, não acabou. Agora vamos continuar fazendo o seguinte, olha só. Vou continuar fazendo com a primeira linha, só que agora com a segunda coluna. Então, ficaria assim, olha só. 2 vezes o 3, depois o quê? O 3 vezes 1. Então, ficaria, olha só. Ficaria 2... Deixa eu melhorar esse 2. Ficaria 2 vezes o 3 mais 3 vezes 1.
Ok? É isso. O que mais? Acabou? Não. Vamos agora multiplicar a primeira linha pela terceira coluna, ok? Ficaria como, então? Ficaria o seguinte, ó. Você vai pegar 2 vezes 0. Então, ou seja, ficaria... Eu vou fazer aqui embaixo, mas é continuação, tá, galera? Não, deixa eu reescrever melhor. Olha só, deixa eu... Antes de continuar, eu vou reescrever aqui. Ficaria assim, ó. A multiplicação disso daí ficaria, ó. 2 vezes 1... Peraí, porque aqui tem mais espaço. 2 vezes 1 mais 3 vezes 2. Depois ficaria 2 vezes 3 mais 3 vezes 1. E agora sim, vou fazer a terceira agora, ok? Esquece aqui essa parte. Eu só reescrevi porque aqui tem mais espaço, ok? Vamos continuar. Agora sim, ó, vou fazer agora primeira linha pela terceira coluna. Então, 2 vezes 0 e depois 3 vezes o 1. Ok? Então, ficaria 2 vezes 0 somado com 3 vezes 1. Ok? Acabou? Não, não acabou ainda. Tem que continuar fazendo a operação, que foi o seguinte, eu fiz primeira linha por primeira coluna, depois por segunda coluna, depois por terceira coluna. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar a segunda linha, ou seja, isso aqui, pegar isso aqui, ó, e vou multiplicar também pela primeira coluna, pela segunda coluna e pela terceira coluna, ok? Então vamos lá. Como ficaria? Ficaria o seguinte: 4 vezes 1 e depois 6 vezes 2. Então, ficaria 4 vezes 1, 4 vezes 1, mais o 6 vezes o 2. Ok? E agora? Vamos fazer quem com quem? 4 vezes 3, 4 vezes o 3, mais 6 vezes 1. Então, ficaria 4 vezes 3 mais 6 vezes 1. Acabou? Não. Falta a terceira e última coluna, né? Então, vou multiplicar aqui, ó. Ficaria 4 vezes 0 mais 6 vezes 1. Ok? 4 vezes 0 mais 6 vezes 1. Isso tudo é matriz, essa matriz gigante aqui, ó, é a multiplicação. Então, como ficaria? Olha só, na hora que você for fazer as operações, pessoal, como ficaria? Ficaria o seguinte, ó. Continuando aqui, ó. Vamos continuar aqui. Ficaria, ó, 2 vezes 1 dá 2, mais 3 vezes 2, 6. O próximo, 2 vezes 3 dá 6, mais 3 vezes 1, 3. 2 vezes 0 dá 0, e 3 vezes 1 dá 3. 4 vezes 1 dá 4, mais 6 vezes 2 dá 12. 4 vezes 3 dá 12, 6 vezes 1 dá 6, então 12 mais 6. E aqui, 4 vezes 0 dá 0, com 6 vezes 1, 6. Ou seja, isso aqui ficaria quanto? Isso aqui daria como resposta o quê? Continuando, ficaria 8, 9, 3, 16, 18 e 6. Em outras palavras, quanto que é a resposta final
dessa matriz A com essa matriz B, na hora que a gente for multiplicar, é isso aqui, ó. Essa é a resposta final. Ok? Só lembrando, galera, só tem que lembrar isso. Ó, a primeira regra é o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Tudo bem? Isso é multiplicar entre as matrizes, tem que ter isso. Se você vê que o número de colunas e o número de linhas, opa, tá diferente? Não, então não dá para multiplicar, você não vai conseguir multiplicar. Beleza? Tranquilo? Agora percebam uma coisa. Não tem essa matriz aqui que é como resposta? Qual é o número de linhas dela? 2. E o número de colunas? 3. A resposta, gente, sempre vai ser o quê? O mesmo número de linhas da primeira matriz e o mesmo número de colunas da segunda matriz. Ou seja, a resposta, isso daqui, ó, 2 por 3, é proveniente disso daqui, ó, 2 e 3. Ok? Sempre, sempre. Tranquilo? Ok, galera, adição e subtração, vimos, multiplicação por um número real e multiplicação entre matrizes, ok? Vamos adiante, então. Aqui, nós temos a multiplicação de matrizes, né? Só que do exemplo, sem ser o exemplo que eu dei, né? O exemplo que já estava no slide. Como assim? Vamos ver o seguinte. O a matriz A, ele disse que era como? Vamos fazer aqui de novo, ó. A é igual a 1, 3, na primeira linha, na segunda era 0, 4, e na terceira era 2 e 5. O B era como? O B era 6 e 7, depois 8 e 9. Era assim que estava. Essa primeira matriz ela é uma 3 por 2. E essa daqui ela é uma 2 por 2. Vamos lá, a regra aqui e aqui, né? Somente existe o produto de uma matriz A por outra B se o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B. E é o que aconteceu aí. Ok? Como a gente faz mesmo a multiplicação? Vamos ver. A vezes B. Galera, de novo, vamos fazer devagar, com calma, que aí é bom que fica já gravado na memória, né? Primeiramente, primeira linha por primeira coluna. Então, é isso aqui. Isso daqui, né? Opa. Por isso daqui. Certo? Primeira linha por primeira coluna. De boa? Então, ficaria como? 1 vezes 6, depois 3 vezes o 8. Então, ficaria o seguinte. Vamos devagar. 1 vezes 6 mais 3 vezes o 8. Correto? E agora, primeira linha por segunda coluna. Então, 1 vezes 7 e 3 vezes o 9. Isso vai dar, né, 1 vezes o 7 mais o 3 vezes o 9. Agora vamos fazer o quê? Segunda linha por segunda coluna. Então, ó, vai ficar 0 vezes 6
vai ficar 0 vezes o 6 mais 4 vezes 8. E agora, segunda linha por segunda coluna, vai ficar 0 vezes 7 mais 4 vezes 9. Agora, terceira linha por primeira coluna, isso vai dar 2 vezes o 6 mais 5 vezes o 8. Agora, terceira linha por segunda coluna, isso vai dar 2 vezes o 7 mais 5 vezes 9. Ok? Quanto que vai dar isso então? Na hora que a gente for terminar de fazer as contas, ó, isso vai dar quanto? Vai ficar 6 mais 24, depois 7 mais 27, depois 0 mais 32, aqui vai ficar 0 mais 36, aqui vai ficar 12 mais 40, e aqui vai ficar 14 mais 45. Galera, quanto que dá aqui, ó? 6 mais 24, 30. Certinho aqui, ó. 6 mais 24 dá 30. Assim como 7 mais 27 dá 34, ok? O 0 mais 36, 36. 14 mais 45 vai dar 59. 12 mais 40 dá 52. Então, galera, por que ali o 28 seria 0 mais 32, tinha que ser 32, ok? Eu deixei esse por último de propósito, ok? Tá bom? Beleza? Só um pequeno erro aí, tá? Só conserte aí, tá? Tem que dar 32. Repare numa coisa. Essa matriz é o quê? Essa resposta aqui é uma 3 por 2, não é? Uma 3 por 2, essa matriz. Repare que é a mesma coisa aqui, ó, aquela regra, 3 aqui, ó, e 2 aqui, ó. Tranquilidade? Isso é multiplicação de matrizes, galera. Tem dois exemplos aí, tranquilo, fácil. Não é difícil, a questão é que é detalhe. Se você errar um detalhezinho, pode ser que você erre, ok? Tranquilidade? Então, vamos continuar. Vamos ver aqui um pequeno exercício, né? Uma pequena explicação do modelo que diz o seguinte: sendo A e B matrizes de mesma ordem. O que é isso? De mesma ordem. As duas são quadradas, né? 3 por 3 ou 2 por 2, ok? Mesma ordem, ok? Calcular x em função de A e B. Olha só, ele deu esse exemplo aqui. Calcular o x aqui em função de A e B. O que está querendo dizer? Se você pegar 2 e multiplicar por esse número, menos o A, no caso, menos a matriz A, né? É igual a 3 vezes a matriz B. Como faz isso? Ó, ele fez isso aqui. O menos A foi para o outro lado. Olha aqui. Se estava menos A, foi para o outro lado, mais A. Ok? Depois disso, o que foi que aconteceu? Ele pegou o 2 que está multiplicando,
o 2 que está multiplicando x, ele passou para o outro lado, só que dividindo, né? Então, basicamente, ficou isso aqui, ó. Mas espera aí, não tinha que passar dividindo? Sim. Mas aqui, galera, olha só, passou. Se você faz 1 vezes 3b, depois 1 vezes a, fica como? Fica x é igual a 3b mais a, tudo isso dividido para 2, ó. Ok? Só um outro jeito de escrever, ok? Não precisa se preocupar, não. Isso aqui é só um exemplozinho, porque pode cair às vezes assim. Você calcula o x em função de tais matrizes. Então, ou seja, nesse caso, x deu igual a quanto? A 3 vezes a matriz B mais a matriz A, tudo isso dividido para 2. Esse é o valor de x. Ok? Isso aqui é só um pequeno exemplo, ok? De uma operação, de um exercício que pode acontecer. Vamos continuar. Vamos ver agora a matriz inversa. O que é a matriz inversa? Bom, chama-se matriz inversa da matriz quadrada A, ou seja, para ser matriz inversa tem que ser matriz quadrada, ok? Indica-se por A elevado a menos 1. Aqui tem um elevado, tá, galera? Aqui, ó, não é A menos 1, é A elevado a menos 1, ok? O que quer dizer ser inversa de outra? É o seguinte, tem que satisfazer a seguinte condição. Nós temos uma matriz A. Então, é uma matriz qualquer. E a gente vai multiplicar pela inversa. Ela obrigatoriamente dá como resposta uma matriz identidade. O que é isso? Deixa eu colocar como exemplo essa matriz aqui, ó. Uma matriz identidade aqui. Vou colocar aqui 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Isso é uma matriz de identidade. Por quê? Olha só. Ou vamos olhar para a diagonal principal. Bem aqui, ó. Quais são os números que tem aqui? Tudo 1. E o restante? 0. Isso é uma matriz de identidade. Ela é de que ordem? Ela é de terceira ordem. Por quê? Ela é uma 3 por 3. Ok? Então, ou seja, o que significa ser inversa de uma matriz? Quando você tem uma matriz e multiplica pela sua inversa, obrigatoriamente tem que dar como resposta isso aqui, ó, uma matriz identidade e de mesma ordem. Como assim? Essa daqui que eu coloquei como exemplo é uma 3 por 3. Então, o que isso quer dizer? Que a matriz A é uma 3 por 3 e a matriz inversa da A também é uma 3 por 3. Se a matriz A fosse uma 2 por 2, a inversa obrigatoriamente tem que ser uma 2 por 2 e a identidade tem que ser uma 2 por 2. Então, o que é ser inversa? Uma matriz inversa. Quando você tem uma matriz qualquer e multiplica pela sua inversa, obrigatoriamente tem que dar uma matriz identidade, ok? E se não der? Se eu pegar uma matriz e multiplicar por outra e não der a identidade, isso quer dizer que não é inversa. Tem que achar a inversa para dar a matriz identidade, ok? Ó, ele deu como exemplo aqui. Qual foi o exemplo que ele deu? Esse daqui, ó. A matriz A é essa e ele diz que a inversa é essa daqui, ó. Quando você for fazer a multiplicação que ele fez aqui, ó, qual foi a resposta encontrada? É uma matriz de identidade? Sim, olha aqui, ó, diagonal principal, tudo 1 e os restantes 0. Repare numa coisa, a matriz A é 2 por 2 e a inversa também é uma 2 por 2. Obrigatoriamente a resposta, a identidade vai ser uma 2 por 2. Ok? É isso ser inversa, a matriz inversa da outra. Não tem nenhum mistério, galera, tranquilo, ok? Vamos continuar. Vamos fazer aqui alguns exercícios agora, ok? Considere as matrizes 1, 5, 2, 0, menos 2, 1, essa é a matriz A, e B igual a 1, 5, 6, 6, 5, 1, né? Ele está dizendo o seguinte, C é igual a A vezes o B.
Ele quer a soma dos elementos da segunda coluna de C vale. Primeiro vamos fazer a multiplicação, né? Vamos primeiro fazer a multiplicação. Deixa eu fazer o C aqui. C é igual, vamos lá, A vezes B. Então, primeira linha por primeira coluna. Então, ficará como? Vezes 1 mais 5 vezes 6. Depois agora, primeira linha por segunda coluna, né? Ficará 1 vezes 5 mais 5 vezes 5. Depois, primeira linha por terceira coluna vai ficar 1 vezes 6 mais 5 vezes 1. Ok? Agora é segunda linha por primeira coluna, vai ficar 2 vezes 1. 2 vezes 1 mais 0 vezes 6. Depois vai ficar a segunda linha por segunda coluna, vai ficar 2 vezes 5 mais 0 vezes 5. Depois vai ficar a segunda linha por terceira coluna, vai ficar igual a 2 vezes 6, 2 vezes 6, mais 0 vezes 1. É isso aí. E agora? Terceira linha por primeira coluna vai ficar menos 2 vezes 1. Deixa eu fazer esse menos bem aqui, ó, melhor, para ficar melhor de ver. Menos 2 vezes 1 mais 1 vezes 6, né? Depois, terceira linha por segunda coluna vai ficar menos 2 vezes 5 mais 1 vezes 5. E agora, terceira linha por terceira coluna vai ficar menos 2 vezes 6 mais 1 vezes 1. Eu podia escrever o C inteiro, não poderia? Sim, mas ele não quer a resposta final, ele quer só o quê? A soma dos elementos da segunda coluna. Então, seja só essa parte aqui, ó. Vou pegar só isso aqui, vai ficar como? Vai ficar, ó, 5 mais 25, 10 mais 0, menos 10 mais 5. Isso tudo vai dar igual 30, 10. Opa, aqui tá parecendo um 12, né? É menos 10, tá, galera? Menos 10 mais 5, isso é igual a menos 5. Então, ou seja, 30 mais 10, 40, 40 menos 5, 35. Resposta é a letra A. Tranquilidade, galera? Beleza, então vamos fazer a 2. Seja o x igual a 2 menos 1a e y, 2 menos 8, 3, 2, as matrizes x e y, onde a pertence aos reais, ou seja, a é um número real.
Se x elevado ao quadrado é igual a y, ou seja, se x multiplicado por x dá o próprio y, então qual o valor de a que ele quer saber, né? Antes de resolver essa questão, galera, eu vou fazer algumas alterações, ok? Corrijam aqui. Primeiramente daqui, ó, onde está o menos 8, ó, tá vendo aqui? Menos 8 não, coloca mais 8, ok? Coloca um mais aqui na frente. 8 é positivo aqui, tá bom? O 8 é positivo. E aqui onde está o 3, não é 3, é menos 4. Faça essa alteração, menos 4, ok? É um menos 4 aqui. Tranquilidade? Vamos fazer essas alterações porque tá com erro aí, ok? Senão a questão é possível ter 3 respostas diferentes, então aí isso complica, confunde a cabeça. Tá? Estou fazendo as alterações para poder ajudar vocês. Tranquilidade? Vamos lá então. Que é o seguinte, galera. Ele diz que x vezes x dá igual a y, né? Então, vamos dar uma olhada. X vezes x. Vamos fazer essa conta. Ó. A, 2 e menos 1A. Tudo isso multiplicado por ela mesma, né? Vai ficar menos 1 e 2A. Na hora que você for fazer a multiplicação, lembrando, aquela velha regra, galera, ó. Primeira linha por primeira coluna. Ok? Depois primeira linha por segunda coluna, depois segunda linha por primeira coluna, depois segunda linha por segunda coluna. Então, vai ficar como? Olha só. Vai ficar igual a... Bora fazer aqui. Bom, primeiramente, A vezes A e menos 1 vezes 2. Correto? Ficaria A vezes A somado com menos 1 vezes 2. Ok? Depois daria o quê? Vai fazer agora primeira linha por segunda coluna. Isso vai ser igual a que multiplica menos 1, A, vezes menos 1. Vamos somar com menos 1, que multiplica o A. O que eu estou fazendo? Primeira linha por primeira coluna, depois primeira linha por segunda coluna. Ok? Agora vamos fazer o quê? Segunda linha por primeira coluna. Vai ficar, então, 2 vezes o A. 2 vezes o A, que vai somar com A, que multiplica o 2. A vezes 2, né? Dá no mesmo. Opa, estou misturando aqui, né, os símbolos. Vou colocar um x aqui de vezes melhor. Alguns usam o pontinho de multiplicação, ok? Só toma cuidado que isso pode confundir às vezes. Tá? E agora, continuando, vamos fazer segunda linha por segunda coluna. Isso vai dar 2 vezes o menos 1. 2 que multiplica o menos 1. Mais o A que multiplica o A. Ok. Vamos escrever isso melhor. Ficaria o seguinte. A vezes A é A ao quadrado. Aí vai ficar assim. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. E menos 2 mais menos 1. Oh, perdão.
Ó, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Aí vai ficar mais menos 2. Então, pelo jogo de sinal, mais com menos, menos, vai ficar a ao quadrado menos 2. E aqui vai ficar a vezes menos 1 dá menos a. Aí vai somar com menos 1 vezes a, também vai dar menos a. Então, vai ficar menos a com menos a. Ok? 2 vezes o a dá 2a. Então, vai ficar 2a mais 2a. Vai ficar agora 2 vezes menos 1 dá menos 2. E a vezes a dá a ao quadrado. Que ainda dá para reescrever isso ainda, não dá? Eu posso escrever como? Assim. Ó, a ao quadrado menos 2. Aqui esse primeiro não dá, mas menos a com menos a dá menos 2a. 2a com 2a dá 4a. E esse menos 2 mais a ao quadrado não dá para reescrever. Deixa aí, menos 2 mais a ao quadrado. Eu disse o seguinte, ou seja, isso aqui é a resposta, não é? É a resposta de você multiplicar x vezes x, dá isso aqui. Ok, mas ele não disse que isso é igual ao y? Então, y seria, ó, seria como? Isso aqui seria igual a isso aqui, ó. 2 menos 4, 8 e 2. Então, em outras palavras, nós temos o quê? Ó, se a gente for pegar os correspondentes, ficaria assim. Como assim os correspondentes? Esse aqui com esse. Certo? Que eu coloquei A, era para parecer um A, né? Para ser um 2. Esse aqui com esse. Esse daqui com o menos 4. O 4A com 8. E o menos 2A ao quadrado com 2. Vamos lá? Ficaria o seguinte, ó. A ao quadrado menos 2 é igual a 2. Eu estou pegando os correspondentes, ok? Então, se isso aqui ficaria a ao quadrado é igual a 2 mais 2. Seria a ao quadrado é igual a 4. Isso aqui daria a... Deixa eu melhorar aqui. A é igual a raiz quadrada do número 4. Ok? Isso tudo é igual a 2. Achei A igual a 2. Resposta é a letra A, 2. Se você fizesse isso com os outros, também daria certo. Ó. Menos 2A é igual a menos 4. Ou seja, A é igual a menos 4 dividido para menos 2. Negativo dividido para negativo dá positivo. 4 dividido para 2 dá 2. Pegar o outro correspondente. 4A é igual a 8. A é igual a 8 dividido para 4. Então, seja 8 dividido para 4, 2. A é igual a 2 também. E por último, lá, se você parar para analisar, é a mesma coisa do primeiro, né? Só está um pouco invertido. Ó. Menos 2 mais A ao quadrado. Isso é igual a 2. Isso vai ficar A ao quadrado é igual a 2 mais 2. Que olha só, deu a mesma coisa lá do primeiro. A ao quadrado é igual a 4. Que você vai tirar a raiz quadrada do 4 de novo, que é igual a 2. Pronto. Beleza? Então, qual é a resposta dessa daqui? Letra A. Eu fiz essa alteração, galera. Ok? Faço essa alteração aí, porque com aqueles números que estavam antes, que eram 3 e menos 8, era possível encontrar 3 respostas diferentes, ok? Sendo que uma delas nem tinha nas opções, então por isso que eu decidi dar uma alterada, ok? Tranquilidade, né? Então, vamos à frente. Vamos fazer a questão 3.
Considere P a matriz inversa da matriz M. M onde, olha só, esse onde tinha que estar aqui, tá, galerinha? Ok? Era para ele estar escrito bem aqui, ó. Onde M é igual a isso. Aí ele perguntou, a soma dos elementos da diagonal principal da matriz P é... Primeiro, galera, o que é mesmo matriz inversa? A inversa de uma matriz é quando a gente multiplica uma matriz por sua inversa, tem que dar a matriz identidade, né? Nesse caso, ó, temos aqui a matriz. Ela é uma 2 por 2. A gente sabe, então, que a inversa vai ser uma 2 por 2, obviamente, e que a identidade também é uma 2 por 2. Como é que seria essa matriz identidade 2 por 2? Assim. 1, 0, 0, 1. Por quê? A principal aqui, ó, a diagonal principal, só dá elementos 1 e o outro 0. Então, vamos lá. Como é que a gente vai encontrar essa matriz identidade? A gente vai ter que fazer o seguinte. Vamos ter que multiplicar o M aqui, ó. 1/3, né? E 1/7. 0 e 1. A gente tem que multiplicar pela inversa para dar aquilo dali, ó, a matriz identidade. Então, vamos multiplicar. A gente não sabe quais são esses elementos. Vamos chamá-lo de A, de B, de C e de D, ok? Mas a gente sabe que tem que ser igual àquilo dali, ó. 1, 0, 0 e 1, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer a multiplicação agora. Lá, primeira linha por primeira coluna vai ficar o quê? Na hora que você for multiplicar, vai ficar 1/3 vezes o A mais 0 vezes o C. Tranquilo, isso foi a primeira linha por primeira coluna. Agora, a primeira linha por segunda coluna. Isso vai dar 1/3 B vezes B. Deixa eu fazer devagar, não vou fazer direto não. 1/3 vezes B mais 0 vezes D. Agora, segunda linha por primeira coluna fica 1/7 vezes A mais 1 vezes C. E agora, segunda linha por segunda coluna vai ficar 1/7 vezes B mais 1 vezes D. Ok? Galera, então vai ficar basicamente 1/3. Vai ficar assim, 1/3 A. 1/3 vezes A é a mesma coisa que isso aqui, ó. Deixa eu fazer já agora. 1/3 vezes A vai ficar A dividido para 3. Ok? A dividido para 3. Mais 0. Mais 0. Ok? Porque 0 vezes C, né? Dá 0. Aqui vai ficar B sobre 3. B sobre 3. Que 1/3 vezes B dá B sobre 3. E 0 vezes D dá 0. Então vai ficar mais 0 também. Isso aqui, 1/7 vezes A vai ficar A sobre 7.
ok? Mais C. E aqui vai ficar B sobre 7 mais D. Ok? Isso aqui é a matriz, resultado, né? Resultado da multiplicação. Detalhe aqui, A sobre 3 mais 0 vai dar A sobre 3. E B sobre 3 mais 0 vai dar B sobre 3, ok? Tranquilidade? Isso tem que ser igual a quanto, galera? Isso tudo não tem que ser igual a matriz identidade? Essa que a gente colocou? Então, o que temos na real? Temos o seguinte. A dividido para 3 é igual a 1. Aqui, ó, estou pegando os correspondentes, ó. Como assim os correspondentes? Ó, isso daqui é o correspondente do 1 aqui, ó. Esse daqui é o correspondente desse. Esse daqui, correspondente desse. E esse daqui, correspondente desse daqui. Então, ou seja, A sobre 3 tem que ser igual a 1. Que aqui a gente descobre o quê? A é igual a 3. Por quê? Porque o 3 está multiplicando, aliás, o 3 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, 1 vezes 3, o A é igual a 3. Ok? Vamos lá, qual mais? Vai ficar B sobre 3 agora é igual a 0. B sobre 3 é igual a 0. Então, o que subtende isso aqui? B vai ser igual a 3 vezes 0. B é igual a 0. A gente descobriu que B é igual a 0. Vamos lá. E o outro? A sobre 7 mais C. Isso tem que ser igual a 0. O que dá para fazer aqui? A gente substitui, né? A gente substitui o A, porque a gente já descobriu que o A é 3. Então, 3 sétimos mais o C, tudo isso é igual a 0. Ok? Isso vai ficar igual a C é igual a 0 menos 3 sétimos, o que conclui que C é igual a menos 3 sétimos. E por último, temos aqui o seguinte, que B dividido para 7 mais o D, tudo isso tem que ser igual a 1. O B a gente não já descobriu que é 0, então fica 0 dividido para 7 mais D é igual a 1. Ou seja, vai ficar 0 mais D é igual a 1. Então, D, obviamente, aqui é igual a quanto? D é igual a 1. Então, cadê a matriz inversa? Vamos reescrevê-la. Ficaria como? 3, 0, menos 3 sobre 7 e 1. Essa é a matriz inversa da M. O que ele perguntou? A soma dos elementos da diagonal principal da matriz P, que é a inversa, é essa aqui, ó. Essa é a diagonal principal. Se a gente somar 3 mais 1, 4. Então, qual é a resposta? É a letra C. Beleza? Tranquilidade, galera? É isso aí. Vamos fazer a questão 4. Tudo bem? Qualquer coisa, vocês pausem o vídeo aí, ok? Tranquilidade, que eu vou precisar de um pouquinho de espaço agora para fazer, ok? Se vocês quiserem anotar aqui, pausa o vídeo, anotem, depois continue daqui, ok? Vamos lá, eu vou apagar aqui agora. Apaga, apaga.
Aí tá aí, temos essa matriz, né? Vou reescrevê-la aqui. 2 menos 1, 2y, x, 0, z menos 1, 4, 3 e 2. Eu disse o seguinte, uma matriz assimétrica se diz se o A, matriz A, é igual à sua transversal. Como assim? Galera, esse aqui é o A, né? Vamos fazer o A transversal. O que quer dizer? Ó, é o seguinte, essa primeira linha aqui vai ser a primeira coluna de lá. Então, vai ficar 2, menos 1 e 2y. A segunda linha vai ser a segunda coluna. Então, x, 0 e z menos 1. E a terceira linha vai ser a terceira coluna. Então, 4, 3 e 2. O que dá para concluir daqui? Conclui-se o seguinte. Ó, se você for analisar os correspondentes, ó, esse com esse com esse, ó. Qual mais? Tá faltando só o z, né? E o z menos 1 com 3, ó. Vai dar a mesma coisa aqui, ó. Z menos 1 com 3, ó. Vai repetir se você parar para analisar. O x também vai dar menos 1 no outro, assim como 2y vai dar igual a 4. Então, vai ficar o seguinte. X é igual a menos 1. Vai ficar 2y é igual a 4. 2y é igual a 4, que vai ficar y é igual a 4 dividido para 2. Então, y é igual a 2. X é igual a menos 1, y é igual a 2. Ok? E o z vai ficar z menos 1 é igual a 3. Ou seja, z vai ser igual a 3 mais 1, 3 mais 1, 4. Então, z é igual a 4. O z é igual a 4. E o que ele pede? Ele não pede x mais y mais z. Então, vai ficar menos 1 mais 2 mais 4. Tudo isso é igual. Menos 1 mais 2 vai dar 1. E 1 mais 4, 5. Então, a resposta é a letra E. Com isso, galera, a gente encerra mais uma unidade. Tudo bem? Matrizes, tipos de matrizes e cálculos de matrizes, ok? Espero que vocês tenham gostado. Estudem, revejam as questões, reassista a aula, ok? Um grande abraço, até a próxima unidade e tchau!